Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira, essa é a Entrevista do século. Estamos aqui direto do estúdio 42B, no centro de Vitória. E lembro, como sempre, que essa entrevista e outros estão lá nos canais do Século Diário do YouTube, né, nas plataformas de áudio, no seculodiario.com.br. Nosso canal agora também está permitindo assinaturas, vamos trazer aí algumas benefícios para quem seguir, né? E o tema dessa semana não poderia ser outro, né? Os 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Chega aí num momento complexo do Brasil, envolto de várias polêmicas, e para falar desse tema temos aqui a presença remota, né, do Francisco Celso Camon, que é advogado, membro do Grupo Geração 68 Sempre na Luta, e é um militante histórico aí, né, dessa luta contra a ditadura, por memória e justiça, aqui no Espírito Santo. Bem-vindo, Chico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas nosso público vai nos ouvir em gravação, né? Agora é de tarde, então boa tarde, Vitor, boa tarde, Cristina, boa tarde, Gaspar. Boa tarde, Chico. Companheiros, parceiros dessa empreitada, desse projeto que está sendo mais do que o livro, mas o livro é a cereja, né, desse projeto, que é os 60 anos do golpe, gerações de luta. Né? E é exatamente isso que o livro vai mostrar. Mas eu estou à disposição aí para as suas perguntas, Vitor. Beleza, ele já começou a apresentar aqui nossos outros convidados, né? Temos aqui o Gaspar Paz, que é professor do Departamento de Teoria da Arte e Música e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES. Bem-vindo também. Obrigado, bem-vindo. Eu que agradeço o espaço, Vitor. Tenho assistido os teus programas aqui, com os programas culturais, né, e de política, e de fato é um espaço importante aqui em Vitória. Agradeço. E a Cristina Moura, que é mestranda do curso de Letras e é professora aposentada da UERJ, né? Bem-vinda também. Obrigada, boa tarde. É um prazer realmente enorme estar aqui por várias razões. Primeiro, que Chico, que eu conheço logo que cheguei na UFES, no lançamento do livro do Foi Golpe, em 2016, e de ter com frequência assistido vários programas aqui do Século Diário, que é uma força, um apoio, uma resistência que nos traz muito estímulo, apoio e esperança. Os três estão entre os autores, né, desse livro que está saindo agora, né, vai sair no dia, né, na verdade é o 1º de abril, se fala do 31 de março, mas o golpe se consolida, na verdade, ironicamente, né, no 1º de abril. Então o livro chama 60 anos do golpe, Gerações em Luta. Vai ser lançado na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, às 10 horas, na sede da ADUFES, Associação de Docentes da UFES, fica lá no campus de Goiabeiras, aqui em Vitória. Na Biblioteca Estadual, às 19 horas, é isso, Chico? 19 horas. Na Biblioteca Pública Estadual, que fica ali na Praia do Suá, né? Isso. Em Vitória. Perfeito. E tem outro lançamento ainda previsto? Tem aqui, bom, no Brasil todo vai ter lançamento no dia 1º. E no dia 2 também. E aqui em Vitória, vamos ter no dia 4, lá no Triplex Cultural da Praça Pereira, Isso, né? exatamente. Da Praça Costareira. E no dia 11 vamos ter no Sindicato dos Bancários. E provavelmente vamos ter pelos departamentos da UFES também, porque o Gaspar vai fazer uma pequena viagem até ali o Rio Grande do Sul. Quando ele voltar, ele vai organizar mais lançamentos e mais debates, que é o que a gente mais quer. É importante também que siga ecoando, né? O livro, só para explicar, né? Nós vamos falar um pouco desse tema, né? Não só do livro, mas do tema dos 60 anos. O livro reúne vários artigos, que são artigos curtos e muito diversos, né? Que tratam de diferentes perspectivas e também de diferentes temas, desde a questão indígena, né? De vários impactos. Tá aí o livro aí, né? O projeto de coordenação do Francisco
Celso Calmon, e tem a organização da Denise Carvalho Tatim, da Gisele Silva Araújo, Roberto Junquilho, nosso colega aqui do Século Diário, e a Sandra Mairink Veiga, né? Então são os organizadores. Mas eu queria, antes de falar do livro, começar com essa questão que está aí em voga, né, em relação ao fato do presidente Lula ter, digamos assim, determinado que não sejam realizados atos cívicos relativos à data para evitar possíveis conflitos com as Forças Armadas, né? É um recuo, né? O Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos, foi avisado disso para o Lula, já que era a pasta que estava encarregada e estava se mobilizando para isso. E houve respostas, né? Reação de entidades como a Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça e Reparação e Democracia, o Grupo Prerrogativos, que é um grupo de advogados também Sim. muito próximo, né, do próprio governo, né, que estão questionando essa questão. Eu queria saber como vocês enxergam, né? Lembrando que nós estamos gravando aqui, né, no dia 21, né? Então, não sabemos ainda se pode mudar esse panorama de alguma maneira, mas como é que vocês estão enxergando essa situação e esse posicionamento do governo brasileiro em relação aos 60 anos do golpe? O Chico Calmon escreveu um artigo sobre isso recentemente, no 247 ou GGN, não é, Chico? E se manifestou achando lamentável, né, essa postura, porque todos nós que estamos fazendo parte, né, dessa gerações em luta, né, queremos que esses episódios não sejam esquecidos para que nós não tenhamos o recrudescimento da violência como nós tivemos, né, em 2016, no golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Aliás, Bernardo Kucinski diz que uma das prerrogativas do golpe de 2016 foi a Dilma ter instaurado a Comissão da Verdade, né? E esse fato, então, movimenta os militares, né? Logo em seguida, tivemos todo o desmazelo do governo Bolsonaro. E no final, uma das últimas ações do governo Bolsonaro, em quase 31 de dezembro, foi desfazer a Comissão da Verdade, né? E esse fato não foi recomposto ainda pelo governo Lula, o que cria um certo desgosto, né, pelas famílias de mortos e desaparecidos, como o Chico Calmon bem ressalta no artigo dele, que é um texto muito interessante, assim, um testemunho, né, um depoimento, testemunho, que fala tanto do que ele viveu, né, quanto das prerrogativas, né, uma análise muito percussiente, assim, do que se passou, né, durante esse período. Então, ele faz um pouco essa análise também, né, Vitor? Eu acho que é um pouco por aí que eu venho pensando. Eu acho que Silvio Almeida vai participar, né, da Marcha do Silêncio. Isso começa a modificar um pouco aí os passos do governo Lula. O Lula está um pouco pisando em ovos nesse sentido, mas eu creio que nós não podemos esquecer essa data. Né? Se bem que o governo não realizar, não significa que não vão acontecer manifestações, né? Sim. Da sociedade civil, mas isso também tem um peso simbólico, né, institucional muito forte. Você quer falar, Chico? Primeiro dizer isso, né, que o governo não pauta a sociedade civil, não pauta o movimento por memória, verdade e justiça, porque nós carregamos uma credibilidade histórica, que fomos nós que fomos sequestrados, aprisionados, torturados, mortos alguns, né? Então, a questão de reativar a comissão de mortes desaparecidos é, para nós, uma questão vital, uma questão de
de honra histórica, porque se não fosse assim, seria como abandonar os nossos companheiros em campo de batalha, né? Então, em memória a eles, nós vamos levar essa luta até o fim. E tanto é que os 3 movimentos, né, que apoiaram esse projeto do livro, 60 anos do golpe, Gerações em Luta, nós vamos continuar fazendo tudo o que estava programado, né? Vai se participar do dia 23, vai se participar da Marcha do Silêncio, vai participar, não nós especificamente, nós 3 aqui, também naquela caminhada retroversa, né, que sai do Rio para chegar a Juiz de Fora, né, mostrando o caminho inverso do que foi o movimento das tropas do general Mourão em direção ao Rio de Janeiro, que o João Goulart não permitiu que fosse bombardeado a estrada, e eles chegaram lá e o golpe começou a ser militarmente consumado, tá? Agora, falando um pouquinho mais do livro, eu queria dizer que esse livro ele é um mobilizador de ideias. Ele, fundamentalmente, é um mobilizador de ideias. Ele traz análise, ele traz conteúdo, ele traz organização, ele traz estilo, ele atinge grupos de segmentos sociais e ele dá capa, passando por todos os conteúdos, até a contracapa, ele lança mensagens. É um livro que já se caracteriza por aí. Você está vendo a capa, depois você vai ver o sumário, depois da contracapa tem mensagens também, tá? Então, é um livro que não é para ser apenas lido, é um livro para ser lido, refletido, debatido, e dele vão gerar ações, tá? Como já está gerando o que a gente chama de filhotes, outros livros na esteira desses, que faz a pergunta crucial: onde estávamos em 1964 e onde estamos em 2024, 60 anos depois? Quando a gente pergunta onde estávamos, onde estava a democracia? E cada um de nós, onde estava nessa época, tá? E agora, como está a democracia? E como cada um de nós está nesse presente? Porque sem trazer o passado, é o presente que faz você entender o passado, tá? O passado não se explica pelo passado. É o presente que compreende o passado e lança bússolas para o futuro. E esse livro preenche plenamente, né? Plenamente mesmo. Não houve nenhuma orientação de cada autor que escrever isso ou aquilo outro. O autor só tinha que seguir esse eixo. E não há um artigo que repete o outro. Então, seria como se fosse 60 livros dentro desse compêndio. Perfeito. Cristina, você quer comentar esse tema? Eu quero começar pelo final do que o Chico disse, onde estávamos em 64, onde estamos agora em 2024. É o nome do artigo, inclusive, do Chico. Né? Que ele foi a maneira que ele nos convidou, nos instigando, né, a esse pensamento. E eu acredito que, nesse momento, como o Gaspar falou, do Silvio de Almeida também participando desse, quem sabe o nosso querido presidente Lula reflita e consiga, em poucos dias ainda, negociar, se é que é negociar, em relação aos atos do dia 1º de abril, porque eu acho que não dá para passar em branco, né? São 60 anos e o que o livro traz é isso. O livro tem muita arte também, né? Eu que sou da literatura, que é arte, tem esse resgate, tem vários artigos de poesia, inclusive, no livro, vários, pelo menos 3, e eu acho que é muito interessante a gente parar para refletir isso que Chico acabou de falar. O presente nos mostra. Então, eu tenho assim muitos familiares, se não toda a família, de 2 lados, que não entendem, não veem, não querem falar sobre isso, que acham que é coisa do passado, a história é um pouco que
nosso querido Lula falou, de não ficar revolvendo, mas eu acho que a gente tem que revolver sim, porque uma das coisas que eu aprendi na literatura, que eu achava que testemunho era uma coisa voltada para o direito. Não, a gente tem literatura de testemunho. O que é a literatura de testemunho? É aquela que você pode ter vivido, ou ter sido filho de quem viveu, ou testemunhado relatos, e você, então, contribuir com a história, com aquele texto, com aquela literatura de testemunho. Então, eu acho que a gente não pode esquecer, porque foi muito forte, muito grave, e reflete em nós até hoje, em nós todos, em todas as gerações, na economia, e esse conceito, né, de que o golpe não foi militar, foi empresarial militar, e que a gente tem que pensar nisso para pensar o futuro, né? Vocês acham que dá para relacionar o golpe de 64 com o recente 8 de janeiro? E como? Como, eu não sei, mas eu acho que são elos muito, muito fortes, né? Porque o neofascismo, que já não é tão neo assim, retomado e vindo, e uma coisa que eu acho que é muito doído dizer, mas esse governo anterior nos fez ver que nós não somos tão simpáticos e bonzinhos e camaradas do brasileiro, sempre conhecido fora do Brasil como aquele brasileiro, gente boa. Existe muita violência nesse país desde antes da República. Então, eu acho que a gente tem que parar para refletir. E, principalmente, uma das coisas que a gente quer fazer, né, Chico, é de divulgar o livro, o conteúdo, parte dele, em instituições de ensino, públicas, privadas, onde for possível, na universidade, principalmente nas escolas, porque a adolescência, onde eu estava na época, em 64, não sabe hoje o que passamos, né? Então, acho que é importante para os futuros adultos. Eu queria comentar uma coisa, mas ainda falando da estética, Cristina, que você falou, se o Vitor puder abrir aí, que o livro é em ordem alfabética de autor, o artigo da Márcia Cury e da Gisela, a francesa, para apresentar um mosaico. Esse mosaico expressa duas crianças que foram, primeiro, unidas pela ditadura porque os pais estavam em fuga. E, segundo, foram separadas pela ditadura e há 2 anos, na democracia, é que elas se reencontraram. Tá? Bom, agora comentando um pouco o que você colocou, nosso projeto, sendo um livro, ele é para sempre. Ele é para sempre. Ele vai atravessar gerações. Ele vai ficar, como o Eugênio Aragão diz na contracapa, entre os grandes compêndios de livros da história. Ele não é uma live, que as pessoas não ficam sempre recorrendo para assistir. Ele não é um livro, ele não é um filme, por mais importante que seja. Mas um livro ele vai passando de gerações em gerações, não só dos jovens de ensino médio, de universidade, mas também com os trabalhadores. Né? Tanto que a UFS, nós estamos indo lá, não o sindicato da UFS, que foi quem nos convidou. E, para atualizar o que você perguntou sobre a questão O Lula, na verdade, ele orientou, né, os ministros a não promoverem eventos. Tá? Ele não proibiu de participar de eventos promovidos por outros. Tá? Então, primeira coisa. Segundo, isso foi fruto de uma tática, de um acordo. Né? Do tipo assim, olha, militar, segura o teu pessoal para não comemorar 31, né? E que eu seguro o governo para não comemorar o dia 1º. Né? Ele acredita que nessa negociação vai se sair melhor do que se fosse todo o governo participando. Isso eu estou explicando, não estou concordando. Tá? Nenhum governo pode censurar a história. Tá? E a história
É por conta dela que o Lula, como eu, é um amnistiado que recebe reparação mensal. Então, a história não se passa borracha, não se seleciona. Essa página da história me importa. Essa página não me importa. Isso é fascismo, né? Isso é um governo discricionário. Que muito se fala da Dilma como uma, né, uma vítima que foi, de fato, da ditadura, né, torturada, mas o Lula também foi, quer dizer, diretamente uma vítima desse regime opressor enquanto liderança sindical, foi preso e tudo mais, né? Mas, assim, eu queria que vocês falassem um pouco do Espírito Santo, como que vocês enxergam elementos aqui do Estado em relação ao golpe, em relação à ditadura, que a gente pode trazer para refletir, né? É um processo nacional, afeta todo o território, mas afeta também de maneiras diferentes. Então, eu queria voltar um pouquinho antes de entrar no assunto do Espírito Santo e comentar o prazer que foi participar desse livro, né? Primeiro porque o Chico havia contatado a Cristina e ela convidou uma série de pessoas também, e esse projeto dele foi muito assim corajoso. Primeiro convidou, né, militantes que eram militantes históricos, né, que sofreram diretamente, né, vários lugares do Brasil, física né? e psicologicamente o processo, mas também outros autores e atores, né, que fizeram parte e que às vezes não sentiram tão diretamente, né? Tem professores universitários de várias gerações, né? Tem jornalistas, sindicalistas, que atuaram em diversas frentes. Então, isso tornou o livro, como o Chico falou ali, a Dilma, inclusive, ia participar do livro. Não pôde participar em função das atividades. O Eugênio Aragão, que foi ex-ministro da Justiça, fez a contracapa do livro, né? E nós temos diversos autores do Espírito Santo, radicados no Espírito Santo, e também nacionais, né, de representatividade nacional, que estão no livro. Eu queria primeiro parabenizar o Chico por esse projeto e os organizadores, né, a Denise Tatin, a Gisele Araújo, o Roberto Junquilho e a Sandra Veiga. Eu estava hiper assoberbado assim, no final de ano, com as atividades acadêmicas, né? Mas eu achei importante estar no livro, justamente porque eu venho fazendo uma reflexão e que eu acho que incidiu diretamente na minha percepção da Universidade Pública Brasileira e, portanto, da Universidade do Espírito Santo, né? Esse período de 1964, né, foi quando, observando, como diz o Chico lá, fazendo uma arqueologia do passado, eu fui entendendo como é que o presente e como é que a gente projeta, né, o nosso futuro. E as universidades públicas, elas sofreram, né, diretamente, né, uma transformação que vem, como diz a Marilena Chauí, desde a universidade funcional para a universidade de resultados e a universidade operacional hoje, que é a universidade empresa, né? E essa transformação toda começou, né, nesse período de violência, autoritarismo, né? A gente pode dizer civil, civil seria empresarial, midiático e militar, né? Então, os 3 M's, né, Chico? O golpe teve também uma participação muito forte dos grupamentos religiosos, né? Então, quando a gente fala civil, militar, empresarial, tem que incluir o religioso. Foi muito determinante no golpe de 64. Agora, queria aproveitar para dar uns dados assim, do que o Gaspar já levantou. Esse livro tem 334 páginas, né? Tem a pluralidade de autores, como estava dizendo o Gaspar, que vai desde combatentes do golpe e da ditadura, ex-coordenadores da Comissão Nacional da Verdade, né?
acadêmicos, professores, cientistas sociais, escritores, sindicalistas, poetas, representantes da periferia social, por exemplo, as Mães da Maré, né, que resiste hoje à violência do Estado através da polícia militar, principalmente ligada à milícia, né? Tem jornalista, tem jurista, tem mulheres, tem negros, tem brancos, tudo em nível nacional. E o texto, como disse os textos, né? Como disse a Cristina, eles estão em vários gêneros literários, prosa, poesia, poema, mosaico, entre outros. Então, é um livro de fácil leitura, você não precisa seguir a ordem, você pode pegar um artigo, ler, depois vai pegar outro, tá? Mas eles têm conexão. Não foi planejado, mas foi esperado. Por que foi esperado? Por causa da pergunta que a gente faz, por causa do título do livro. Tá? 60 anos, gerações em luta. Não se restringiu à minha geração, 68. Mas está vindo aí com várias gerações, inclusive da Cristina, do Oscar e do Gaspar, digo, e de outros até um pouco mais jovens. Né? Não que eu esteja dizendo que o Gaspar é velho, está na flor da idade. Para quem não sabe, é um virtuoso do violão. Né? Outro dia ele nos deu uma canja aqui em casa, que nós vamos repetir por muitas vezes. Né? E nós vamos lançar o livro, Vitor, aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal, tá? No Distrito Federal, em Sergipe, em Minas Gerais, em Goiás, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Que é o município de Passo Fundo, que está participando como representante do... Interessante, né? Que já tem filhote, por exemplo. O pessoal de Santa Catarina, Vitor, eles já estão querendo fazer um livro com a mesma temática, mas circunscrito lá, ao estado de Santa Catarina. O que aconteceu em 74 e como é que está agora? Na Santa Catarina, não, perdão, Paraná. Paraná. Né? Paraná. Não, e era justamente isso que eu tinha perguntado, assim, sobre o Espírito Santo, o que você destacaria, assim, o que a gente pode... Que olhar a gente pode lançar sobre o Estado, especificamente, assim, porque também o seu debate nacional, ele já é menos do que deveria, né, sobre o tema, a visibilidade sobre o Estado é menos ainda, né, eu acho que a gente tem algumas questões até emblemáticas, né, por exemplo, o 38º Batalhão de Infantaria, né, que foi hoje ali em Vila Velha, né, que foi inclusive o reduto dos acampamentos bolsonaristas aqui, que foi um centro de tortura, né, pessoas como a Miriam Leitão ter sido torturada aqui, o caso dos indígenas Guarani que foram, né, levados para Minas Gerais, né, foram presos, né, confinados, na verdade, enfim. O que a gente pode pensar sobre o que aconteceu aqui no Espírito Santo, um estado periférico de uma região central que é o Sudeste? O que vocês trariam mais assim, para a gente pensar o nosso estado nesse momento histórico? Eu gostaria de citar os autores, né, capixabas ou radicados aqui. Então, nós temos aí o teu colega, Roberto Junquilho, jornalista. Nós temos Perli Cipriano, um militante, um ativista político, histórico, né, que hoje ele coordena lá o Centro Cultural Triplex. Temos o Paulo Coutinho, que foi um dos fundadores da CUT no Espírito Santo. Né? Temos Fernando Achiamé, né, que é um historiador, tá? Também passou por dificuldades durante a ditadura. Tá? E Gaspar e a Cristina, que você está tendo aí a satisfação de conhecer. Né? Só peço que você não convide para ele fazer uma performance do violão para deixar reservado só aqui mesmo os autores do livro. Agora, eu acho o seguinte, sobre o Espírito Santo, né?
Nós já fizemos, né, eu estive até à frente disso, vários eventos trazendo memória, né, verdade e lutando por justiça aqui no Espírito Santo. Cheguei a trazer a Comissão Nacional da Verdade aqui, né? Tivemos várias comissões da verdade temáticas aqui, a da UFES, a do jornalista, a do Ministério Público, a do governo estadual, né? Acho que não esqueci de... Mas a gente não conseguiu romper algumas coisas, né? Por exemplo, se o Século Diário tem um grupo de jornalistas investigativos, poderia perguntar, tá? Cadê os arquivos do governo estadual? Tá? Porque o DOPS teve participação violentíssima, né? Inclusive tendo delegado pistoleiro, como aquele de Cláudio Guerra. Tá? Esses arquivos não foram abertos. E quando foi instituída a Comissão Nacional da Verdade, a lei que institui a nacional e permite que haja as comissões estaduais ou temáticas, ela diz, além de dar voz aos atingidos, ela diz identificar os autores das graves violações de direitos humanos e as suas vítimas. Então, há uma relação. Isso aqui no Espírito Santo não se atingiu, tá? Porque o governo do Estado, desde aquela época até hoje, nunca entendeu a importância dessa causa histórica. Tá? Assim como grande parte dos estados tem a lei de indenização estadual, aqui, apesar de ter sido aprovado pela Assembleia, que foi da autoria do ex-deputado Cláudio Vereza, o governo, na época, que era um governo, inclusive, do PT, do Vitor Buarque, tá? Não sancionou, tá? E está sob júdice até hoje. Depois chegou o Casagrande, que eu propus, bom, então vamos fazer o seguinte, já que há dúvida em relação à constitucionalidade, vamos esquecer esse projeto e vamos fazer um outro, de autoria do governo, do Executivo. E fiz, eu auxiliado por outros advogados, fizemos, né? Entregamos, né? Ele segurou esse projeto por 3 anos e pouco. Em novembro, antes de sair do governo, ele sairia em dezembro, ele mandou para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa segurou, até que veio janeiro, e aí o Paulo Arthur tomou posse e pediu vista do processo e deve ter levado para casa, porque até hoje esse processo está. Entra governo, sai governo, seja do PT, seja PSB, seja qualquer, seja. Essa pauta, como ela não dá voto, ela não atrai. Como ela exige dignidade, coragem para o enfrentamento, né? Assim como a questão nacional, tem que enfrentar os militares. Por que tem que enfrentar? Não se trata de pessoas, se trata de uma instituição que historicamente é golpista. Então, enquanto não houver, né, essa compreensão, esse reconhecimento das próprias Forças Armadas, para dizer para a nação, nós pedimos perdão pela nossa história. E agora sim queremos abrir uma nova página. E não arrancar as páginas do passado, como parece que o Lula sugeriu. É um pouco isso, né? É uma questão, um momento realmente muito delicado, né? Mas que eu até dizia que, na verdade, os militares hoje estão na defensiva, né? Com a justiça em cima do Bolsonaro, em cima de generais. Então, assim, é um momento em que o Lula está recuando quando os generais estão, né? O general está, na verdade, na defensiva, porque muitos estão envolvidos aí com uma tentativa de golpe de Estado. Então, assim, talvez não seria o momento justamente do contrário, né? De ir mais para cima, já que eles estão enfraquecidos, né? E aí nós estamos falando, obviamente, de parte, né? De uma parte do Exército que realmente das Forças Armadas que se dispuseram a avançar, né? Apesar de tudo que aconteceu, avançar em relação ao golpe, que foi um golpe que também desmoralizou, né? Que muito beneficiou as Forças Armadas, mas desmoralizou em relação à sociedade brasileira, e até hoje isso ainda é uma questão, né?
E eles ousaram tentar de novo, né, com o 8 de janeiro, mas, na verdade, os próprios militares que não aderiram, né, que do alto comando que dizem que não aderiram, provavelmente eles não aderiram por não concordar, mas talvez por não ver conjuntura possível, né, para que isso acontecesse, acabaram, né, não embarcando nas ideias do Bolsonaro, mas dialogaram sobre isso, né, não denunciaram na época, estão falando agora porque a justiça está em cima. Então a gente tem uma grande complexidade aí, né, para a gente pensar como avançar. E o golpe de 2016 é filho do golpe de 1964, assim como a intentona de 8 de janeiro, né, é filho também do golpe de 64 e do golpe de 2006. E por quê? Porque os militares, primeiro, esses que participaram, esses que tentaram a intentona, eles se inspiram, que até alguns participaram daquela época da ditadura, eles ainda professam a mesma doutrina de que as Forças Armadas são tutoras da nação brasileira. Tá? Eu tenho dito nos meus artigos que, enquanto aquele artigo 142 continuar com a descrição que tem atualmente, ele é um atrativo para golpes. Então, aquele artigo 142, que foi colocado exatamente de uma forma que gerasse, no momento oportuno para eles, essa discussão do papel das Forças Armadas. Na qual eles se aproveitam. Inclusive, assim, é importante ressaltar que a própria ditadura, logo no seu início, também faz entre aspas, uma limpa nas Forças Armadas, né? Os militares progressistas que existiam são afastados, né? Enfim, e alguns, inclusive, vão aí até aderir até a luta armada, a resistência à ditadura, mas há também esse processo, né? É um processo... 7.650 militares foram expurgados. Exatamente. É bastante. Então, é um processo que atua em todas as frentes, né? Reprime todas as frentes, inclusive entre os militares. Agora, em relação ao Estado, o Espírito Santo, eu acho que tem uma coisa assim histórica muito forte, que eu me lembro, quando eu vim para cá há quase 10 anos, eu ficava impressionada com a minha pessoal ignorância sobre o Estado, e aí muito curiosa como eu sou, apesar do sotaque todo carioca, que eu morei 26 anos no Rio, eu sou paulista. E cresci, estudei lá, enfim, o artigo é sobre a Rua Maria Antônia, né, no livro onde eu morava. Então, teve um conflito, né? E uma rua assim de exatamente, muito emblemática. E apesar de aquilo que você falou, o Espírito Santo está numa região importante, talvez uma das, ou a mais importante do país, essa quase que invisibilidade do Estado em relação aos outros, eu acho que tem uma coisa muito histórica. E aí, quando eu perguntava, impressionada que eu não sabia de nada do Espírito Santo, para os amigos no Rio, em São Paulo, minha família é de São Paulo, e de Minas, meu pai era mineiro, e fora isso, os amigos em outros lugares, ninguém sabe nada do Espírito Santo. E depois eu fui daí convivendo aqui e percebendo que é interessante não saber. Então, fica muito escondido por vários aspectos. Por exemplo, até a gente se esconde hoje, ninguém para pensar, ninguém fala. Como é que não temos aqui mais um céu azul anil? Um dia límpido, transparente, e o céu é sempre azul pálido. Por quê? Porque o pó preto de minério de ferro não deixa que o céu fique azul. Por que José Carlos Vinhas foi assassinado lá atrás? O cara que impedia que as pessoas tirassem a areia da praia para levar para a construção. Por que aí depois, na literatura, lá na UFES, eu ouvi de uma... E ela é professora da ECA também, era professora, ainda, mas está aposentada, mas era da ECA, de Artes da USP, e a Bernadette Lira, ela dizendo, olha, eu sou de Conceição da Barra, que é um lugar bem conhecido, e que ela, há 50 anos ou um pouco mais, para vir para a capital do estado, ela só podia vir de barco, não tinha estrada. Então,
para fechar a ideia, é porque é interessante para a hegemonia empresarial de que fique tudo assim, calado, que não se saiba nada. As pessoas não sabem que tem colonização italiana, alemã, não se sabe nada, o mínimo, nem que a garoto é daqui. Enfim, eu acho que essa coisa de ficar muito camuflado, isso faz parte de toda essa política do, vamos resumir, do cala-boca. Ô, Vitor, eu vou ter que sair. Vou ter que sair, tá? E a minha parte, vou dizer duas coisas só. Uma, complementando a Cristina, dizer o seguinte: um Estado com a cultura fraca, ele está condenado a ser um Estado sem protagonismo nacional. O Espírito Santo tem uma cultura fraca. Tá? Muito fraca. Não concluir com isso. A gente tem o NEPLIS, né, que é o Centro de Estudo de Literaturas do Espírito Santo, que veio Vitor Sei para cá, ser entrevistado pelo Século Diário, pelo Vitor, o seu xará, e o Saulo. É impressionante o que é produzido aqui e ninguém conhece. É impressionante. Desculpa, conclui aí. Quando a gente fala em cultura, a gente não tudo, só geral, que está lógico. sendo produzido. Você pode ficar numa oficina produzindo. Se o povo não incorpora aquilo, você continua com a cultura não pujante. E não é só literatura, é cinema, audiovisual, que já teve aqui um momento grande, hoje praticamente está pequenininho, né? Teatro, tá? Alguns avanços de recuo, né? Música, a mesma coisa. Quando tem umas ondas, agora está tendo uma onda novamente aí de ocupação da Piedade, com samba na praça e tudo mais. Esse era um ponto que eu queria. E o outro é o seguinte: a questão que o Lula, ao priorizar o 8 de janeiro, ele nos permite fazer o que há algum tempo, né, eu venho defendendo, escrevendo, que é a justiça de transição reversa. No momento em que você condenar esses militares envolvidos na intentona, né, independente de patente, tá, você quebra o invólucro, você quebra esse véu falso de que eles estão, né, estão acima de qualquer julgamento, mesmo julgamento da história. Só isso. Obrigado pela oportunidade, Vitor. Sua entrevista está sendo excelente. Boa sorte aí para o final do programa. Obrigado, Francisco Celso Cabon, pela participação. Tchau, aí. Chico. Eu vou lembrar, né, como ele falou, que não é também uma realidade tão distante, né, que os países da América Latina, como a Argentina, o Chile, conseguiram avançar, né, em questões de condenação, né, a Argentina até mais recentemente, né, condenando ex-presidentes, né, da República, e no Brasil nunca passamos nem perto disso, né. E temos outros casos emblemáticos também, como uma herança da ditadura, como a Escuderie Lecoq, né, que é um grupo de extermínio que surgiu no Rio de Janeiro na época da ditadura, que depois se consolidou no Espírito Santo. Como o Chico falou, o Cláudio Guerra, né, como o delegado, né, que abre um momento importante, né, na verdade, da revelação de verdades, né, sobre torturas, sobre mortes, perseguições, quando ele resolve falar, né, ele vira pastor depois e tudo mais. É um fato fundamental para entender a ditadura a nível nacional, né? E começa aqui no Espírito Santo, quando ele dá entrevistas, né, inclusive ao Rogério Medeiros, fundador do Século Diário. Uma coisa interessante. Você ia acrescentar uma coisa ali? Vocês estavam falando, né, dessa conjuntura, né, de violência, de autoritarismo, que leva aos golpes, né, e que cria afeta toda a comunidade, seja do Espírito Santo, seja de outros estados brasileiros, uma geopolítica mais ampla também, né? E no Brasil, na América Latina, existe toda uma herança de colonialismo, que vocês estavam comentando aqui, direta e indiretamente. Existe uma aplicação de uma política neoliberal, né? Com uma economia escravista. Então, quando a gente fala desse tipo de economia
predatória, né, que não pensa no investimento cultural e educacional, a gente está falando desse tipo de cenário, que em 1964, nos anos 60, sobretudo, vai se acentuar, essa violência vai se acentuar em 64. Eu estava estudando um pouco sobre o golpe de 64, por causa de o meu grupo de pesquisa estuda um filósofo brasileiro importante chamado Gerd Bonheim. Esse filósofo foi perseguido, né? Foi muitas vezes levado a prestar depoimentos, né? Por causa de suas ideias, pelas coisas que ele falava nos cursos, nas publicações, né? E ele chegou a ser cassado, impedido, né, de direitos políticos, cassado, impedido de lecionar nas universidades do Sul. Quando a gente recebeu os documentos do Gerd Bonheim, isso me levou também a entrar nesse processo de entender um pouco mais esse campo, né? Nós descobrimos coisas lá, documentos de intimações, né, da polícia, né? E fomos visitar então os documentos da Comissão da Verdade, né, as memórias reveladas. Lá eu encontrei diversos dossiês, assim, imensos, muitas páginas, de espionagem política, né, das ações do Gerd Bonheim. Então, por exemplo, os militares narravam lá, e esses documentos todos, o artigo que eu escrevo fala das universidades públicas, ele era um professor universitário, e a violência confidencial, porque tinha sempre um carimbo confidencial, né? De uma violência que, na verdade, de confidencial não tinha nada, porque era explícita, né? Mas existia, então, toda uma roupagem, né? E esses documentos diziam, por exemplo, o Gerd Bonheim deu um curso sobre Sartre para o curso de artes dramáticas da URGS, e nesse curso ele usou perspectivas marxistas e psicanalíticas. O que isso tem de subversivo, digamos, né? Ele foi contra a censura de livros que teriam um conteúdo subversivo, né, na leitura dos militares, né? Então, a partir disso, eu fui também escrevendo, né, sobre tentando desvendar um pouco esse universo, né? Escrevi sobre as universidades, passei a me interessar um pouco por esse campo. Mais recentemente, esses dois campos, né, que eu acho que são fundamentais, são interligados, o campo cultural e educacional, né? Mais recentemente eu escrevi um artigo sobre o Caetano, nesse período que ele também foi preso, ficou 2 meses preso. Eu não sei se vocês viram um livro que ele publicou recentemente, esse livro Narciso em Férias. É um livro que ele, na verdade, é um capítulo de um livro que ele publicou, a Verdade Tropical, e ele publicou em separado esse capítulo em 2020 agora, no meio do governo Bolsonaro, colocando como anexo esse tipo de documentos que eu estou mencionando para você, né? Os documentos com os carimbos de confidencial. Secreto, por exemplo, confidencial. Do DOPS. E ele teve essa coragem de colocar isso como um documento, que eu acho que muitos de nós estamos fazendo, né? De refletir sobre esse período e colocar em perspectiva, né, toda aquela violência que foi perpetrada, né? Então esse livro me parece muito significativo também, junto desse material todo, né? Nós tivemos também a oportunidade de fazer um curso lá na UFES sobre o golpe de 2016, foi um curso de extensão com vários professores da UFES. Nós fomos solidários ao Luiz Felipe Miguel, que tinha sido censurado em Brasília, e aí eu acho que isso reverberou que várias universidades fizeram esse curso. Então isso foi uma coisa que me motivou a pensar esse tema e ver a importância desse tema. Você falou do Espírito Santo, né? Eu li os artigos do livro do Roberto Jonquillo, que fala um pouco sobre a questão do impacto da
ditadura, né, nos movimentos sociais, no Movimento Sem Terra, por exemplo. Acho que isso é uma peculiaridade do livro, né? O Fernando Achiamé, que começa... Na época que eu estava escrevendo esse ensaio sobre o Caetano, eu estava escutando todos os discos, né, em vinil do Caetano, do Gilberto Gil também, de outros parceiros, para tentar localizar assim, a reverberação desse momento político nas próprias letras e músicas dele, né? E uma das músicas foi que o Roberto Junquillo colocou como uma epígrafe do texto dele, que é o sonho acabou, né? Quem não dormiu no sleeping bag nem sequer sonhou. E eu estava com essa música na cabeça, então todas essas confluências e coincidências. Ele faz uma análise histórica também, pensando no Estado. O Chico Calmon é muito comovente, o depoimento que ele dá. Cristina Moura faz um trabalho muito bonito sobre essa perspectiva, vai palmilhando a Rua Maria Antônia, né? Emblemática Rua Maria Antônia. Mas uma coisa que é interessante, porque a gente vê um pouco dessa reverberação no Espírito Santo, mas em outros estados que a gente sequer imaginava que as coisas estivessem acontecendo daquele jeito. Por essa dimensão continental do Brasil, né, a gente não fica sabendo de todas as coisas. Então tem um artigo aí da Noleto, que ela fala de Goiânia. Ela fala cada coisa impressionante que você praticamente visualiza o cenário, né? Tem artigos do Ladislau Dalbor, do João Ricardo Dornelles, que é professor da PUC, a Eugênia Aragão também, porque ela fala do movimento de colocar para frente, né, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, ou seja, descobrir onde é que estão esses corpos, né? A Cristina até escreveu sobre um autor, né, que é num outro artigo, Mas aí no capítulo eu falo também do Ico Lisboa, que foi um dos primeiros, a Comissão de Verdade localiza como o primeiro corpo encontrado. Ele foi assassinado militante, estudante com 26 anos, foi assassinado em 1972 e encontrado só 7 anos depois, enterrado como Nelson Bueno, quer dizer, com outro nome, e era um poeta, né, e militante. E assim, é de uma violência, de um arrebatamento, os vários artigos desse livro que o Chico nos fez o favor e a oportunidade, né, que nos foi dada de participar, que é muito incrível, porque você vê, inclusive, esse resgate que Gaspar falou de Goiás, de lugares, vários outros no Brasil e no interior, onde a gente pensa que é muito mais uma coisa mais centralizada, mais sudeste e sul, né, em 64, mas mesmo no Nordeste tem assim vários autores e é muito interessante. Assim, tem um poema do Hamilton também. Então, eu acho muito incrível essa força, né, que o livro traz, essa pujança. É muito arrebatador. Assim, muito, E a gente não tinha essa dimensão quando a gente entrou no projeto, né? São 60 autores. São 60 autores. Então, alguns autores a gente tem se conhecido agora, né? Passamos a conhecer, enfim. Mas uma coisa que Gaspar falou em relação aos textos de um professor ser considerado subversão, eu me lembro lá na Maria Antônia, então, adolescente, era sempre, eu fazia amizade rápido, tá? Minha mãe falava, por favor, minha filha, não volta da escola e fica na esquina conversando, você não podia ficar mais de 3 pessoas, porque era considerado um ato subversivo. Então, uma pessoa com 13 anos de idade não poder ficar na esquina conversando com 3 colegas, com 2 já era subversão. Então, essas permissões, né, essa permissividade que acaba a violência agressiva, cada vez mais agressiva, bom, se é que violência não tem agressão, sempre tem, mas tem uma violência surda, né, também muda,
mas que traz essas marcas muito profundas. Então, eu acho que é uma coisa que não dá para não falar, a gente tem que desencavar isso, a gente tem que trazer isso, porque nós temos essa... A gente conhece isso, né? Os ditos populares. O Brasil não tem memória, o brasileiro esquece, o brasileiro é bonzinho, o brasileiro perdoa. Eu acho que a gente não pode esquecer, não. A gente tem que trazer e lembrar, porque, primeiro, que não mudou, né? E depois aquilo que você falou, as outras ditaduras, como no Chile e na Argentina, apesar da Argentina, no momento agora histórico, é pior do que o nosso, mas eles, pelo menos, foram atrás de processar, de prender, de culpabilizar. Né? Mas, ao contrário do governo Bolsonaro, lá os militares não estão no centro, né, desse governo de extrema-direita de lei, né? Isso é uma questão também histórica, porque né? E do que foi feito lá. O Congresso deles não está contaminado como o nosso, né? Exatamente. Eu não sei, tá muito, muito hostil e muito sensível a relação da América Latina, e tem um elemento comum desses golpes, né? Inclusive tem um artigo do professor da Unirio, Javier, o sobrenome que é um sobrenome estrangeiro. Lifshitz. Lifshitz. Isso, exatamente. É um artigo que compara a Argentina, o período da ditadura argentina com a ditadura brasileira. Mas há uma coisa comum que ambas, né, vivem sob uma geopolítica ali que é influenciada pelos Estados Unidos, né? Os militares brasileiros, você está falando dos militares, eles eram treinados na escola de guerra dos Estados Unidos. Inclusive empresários eram treinados. E a Operação Condor também, quer dizer, articula essas Exatamente. ditaduras em torno Operação Condor da repressão, congrega. Colaboram, né, nessa repressão. E alguns autores dizem que eles não resolveram tão bem a ditadura deles como a gente pensa, né, na verdade. Eles resolveram também de forma difícil, complicada. E é por isso que há esse recrudescimento, né? A gente teve violência recente, né, no Equador, no Peru, né, na Argentina agora, mas no Chile recentemente. Então a Argentina está agora vivenciando esse momento tão complicado. A gente tem um colega que está fazendo pós-doutorado lá na Argentina, o André Queiroz, um professor da UF, Universidade Federal Fluminense, e que manda notícias, né, da contextualização, e ele estuda o contexto argentino há muitos anos, né? Estuda o cinema do Fernando Solanas, estuda diversos autores argentinos. Eu estou, inclusive, nesse momento, lendo um pouco dos ensaios dele, que vão ser publicados em livro. Eu vou fazer o prefácio do livro, né? Cinema e Luta de Classes. Então ele fala de filmes brasileiros, fala de filmes argentinos, e esse contexto que nós estamos conversando aqui está muito vivo, né, nas análises que ele faz. Realmente são muitos paralelos, né, possíveis e diferentes. Gente, nosso tempo está acabando. Vou agradecer muito o Gaspar Paes, Cristina Moura, o Francisco Celso Calmon, que esteve com a gente aqui também, né, de forma remota. Lembrando que a Entrevista do Século vai ao ar toda terça-feira, às 18 horas, com produção e locução minha, Vitor Taveira, hoje aqui com o apoio técnico do Tony Braga, no estúdio 42B. E a gente volta na próxima semana, né? Sempre com algum tema relevante para a gente pensar o Espírito Santo. Lembro que o lançamento do livro acontece no dia 1º, 10 horas, na ADUFES, lá na UFES. Isso. E às 19 horas na Biblioteca Pública Estadual. Eu queria, se possível, dar um recado também sobre esse lançamento. Esse lançamento na ADUFES está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa Crítica e Experiência Estética. Ele tem apoio da ADUFES, do PPGL. E nós, pensando nisso que o Chico nos propôs, né, de inserir esse debate dentro da universidade, nós convidamos professores, né, da UFES e do IFES para
debaterem conosco, né, esse tema, já que alguns desses professores são também estudiosos, têm projetos de pesquisa relacionados a esse assunto. Vai estar conosco nesse dia primeiro na DUFES a Fabiola Padilha, que é da UFES, do PPGL da UFES, o Nelson Martinelli Filho, né, que é meu orientador do mestrado. Do IFES, e também ele é do PPGL UFES. Teremos também outros pesquisadores, né? O Rafael Pagatini, artista, que é o professor ele faz exposições, está até com uma exposição aqui no Centro de Vitória sobre a ditadura, e também representando a DUFES o professor Luciano Vidon, que é também do Departamento de Letras, né? E quero ver se chamamos também o professor Luiz Eustáquio, que é um batalhador contra este imperialismo americano, que é responsável por várias dessas ditaduras nos vários dos países latino-americanos. Beleza, então está feito o convite aí, né, que esse dia não passe em branco, seja lembrado e seja discutido. Fica o convite aí todo mundo para participar e também, né, vamos colocar depois lá como acessar o livro, né, mas é importante comparecer no evento, né, vai estar sendo vendido lá, poder pegar autógrafo de alguns autores, né, então fica o convite feito. Então, Vitor, muito obrigado pelo espaço. Que legal, fizemos sem combinar. Pela conversa agradável. Em coro. Lembra aí também, pessoal, para curtir o YouTube, as plataformas de áudio do Século Diário. No YouTube agora estamos abrindo para assinaturas, né? Com brindes aí especial também, acesso antecipado aos vídeos. Então, quem quiser aí puder contribuir, né, para esse trabalho continuar. E lembro também que o Século Diário todo dia tem notícias lá, né? Tudo gratuito, notícias diárias, análise de outras informações sobre o Espírito Santo, sempre atualizadas, séculodiario.com.br. Obrigado, até logo. Obrigada a você. Abraços. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.